A pedido de muitos, apresento a vocês a segunda parte dessa obra incrível que vocês amaram tanto. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo e caso gostem e quiserem uma terceira parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. E depois de toda aquela tarde embaraçosa e cheia de problemas, o Prota volta para sua casa enquanto lavava a louça e Al liga para o coitado muito irritada com ele. Aos berros, ela pergunta ao Proto por que carambas o mesmo fugiu dela naquele instante que ela disse que Bal seria responsável por ela. Por que será, né, ô maluca? Ao ouvir isso, o Prota apenas fica em silêncio, mas reflete que isso foi muito inoportuno, afinal, se ele não tivesse corrido, tinha ido de F com certeza por causa de Al. Porém, enquanto o coitado tentava pensar em uma forma de responder as mensagens da waifu Rosinha, sua irmã chega perguntando se o mesmo estava falando com alguma garota. Rapidamente, Balkial guarda seu celular assustado dizendo que é impossível ele falar com alguma garota pelo telefone, e que na real se trata de uma empresa de imóveis que mandou anúncios para ele. E a irmã do Prota, que não é besta nem nada, ao ver o desespero do maluco, logo se dá conta de que isso estava completamente suspeito e diz ao mesmo que isso realmente estava muito estranho. Logo chega mais uma mensagem no celular do garoto e o coitado já fica em choque, porém sua irmã percebe isso e pergunta ao mesmo por que ele ficou tão preocupado quando chegou aquela mensagem. No desespero, o coitado tenta negar e jurar que na verdade não estava fazendo nada, mas sua irmã irritada ordena para que ele mostrasse então a mensagem da loja de imóveis. Por fim, a garota consegue pegar o celular de Balkial, que fica desesperado pedindo para que ela deixasse isso pra lá, mas ela pede para que ele cale a boca e deixasse que ela apenas desse uma olhadinha no seu celular. Ao tentar desbloquear o celular do garoto e ver que a senha não era o aniversário dela, a garota já fica mais irritada, se perguntando que tipo de chucro não põe a data de nascimento da irmã como senha. Isso nem faz sentido, hein? Na maldade então, ela decide dar uma boa lição em seu irmão, e para que seu plano funcione, ela finge ter visto que realmente era uma empresa de imóveis, mas completa seu irmão que tem um porém nisso tudo. Com um olhar maldoso, ela vai guardando o celular do garoto e diz ao mesmo que será confiscado por um tempinho indeterminado. Porém, da forma com que ela tenta guardar o telefone, a garota só consegue derrubar no chão e do nada os dois desesperados correm olhar se tinha quebrado ou alguma coisa do tipo. Ao ver que sua mana ficou completamente triste e sem graça com a situação, o Proto tenta ajudá-la e diz que está tudo bem na verdade e chama ela para fazer alguma outra coisa, qualquer outra coisa. A garota logo pergunta ao Proto se ele tem certeza disso, que queria, e o mesmo confirma enquanto fica se perguntando que sentimento era esse que sentia em seu peito. Deitado no colo dela, Balkial começa a perguntar para mesmo por que ela gostava dessas coisas meio estranhas e se eles realmente eram irmãos, afinal eram completamente diferentes. Ela explica que limpar o ouvido de alguém é satisfatório e também é um hobby que relaxa muito e acalma todo o estresse que a pessoa esteja sentindo. Que bagulho bizarro, meu mano. Porém, envergonhado com uma das atitudes de sua irmã, o Prota se vira dizendo que iria trocar algumas mensagens com outras garotas e provocando diz também que se sua própria irmã visse, ficaria muito furiosa. Ela dá um puxão na orelha do mesmo dizendo que se ele quisesse tanto assim mexer no celular, era só ter dito e não precisava ter feito ela de palhaça, dizendo que faria outra coisa com ela, como por exemplo deixá-la limpar o seu ouvido. Sai daí, ô esquisita. Ao olhar no celular e ver mensagens da Yao e também do presidente de conselho, o Prota resmunga que definitivamente ele estava lascado na escola. Suspirando, ele diz a Lulu, sua irmã, que não irá para a escola pela manhã, e a mesma apenas responde perguntando se amanhã na verdade não era sábado e se ele tinha se esquecido disso. E olhando nos olhos do Prota toda triste, a garota diz que isso significa que ele também se esqueceu de que irá na apresentação dela de dança no sábado. Porém, o garoto tenta disfarçar dizendo que ele estaria lá e estava muito ansioso para isso. Tentando disfarçar mais ainda, de uma forma desesperada, Balkial começa a dizer que se esqueceu que era sábado, porém havia dito que não ia para a escola no dia seguinte, pois precisava mesmo ir na importante apresentação de sua querida irmã. E com um olhar sinistro que chega a arrepiar a espinha, Lulu pergunta ao Prota se ele realmente iria, e o mesmo confirma dizendo que não poderia perder a apresentação por nada nesse mundo. Toda contente, a irmã do Prota se despede do mesmo dizendo que já estava indo deitar e Balkial se despede enquanto fica apenas mexendo no celular. Nas conversas com a presidente, o garoto acaba dizendo que iria ajudá-la, mas com isso a presidente diz que em forma de agradecimento irá passar na casa do mesmo para que pudessem jogar um pouco juntos pela manhã. Isso deixa o maluco completamente em choque, afinal não dá nem pra imaginar qual será a reação de sua irmã ao ver a presidente chegando na casa dele logo pela manhã. Balkial não é nada bobo e logo ao amanhecer corre até a biblioteca para que assim pudesse evitar que o pior acontecesse na frente de sua casa com a presidente e sua irmã. Quando Balkial chega na biblioteca, ele se sente rapidamente alguém e oferece um café para o mesmo, que aceita com toda a felicidade, porém realmente tinha algo de errado por ali. Enquanto ele estava bebendo café, logo Bal sente alguém se aproximando de trás do mesmo, encostando em suas costas, e logo ele percebe que essa sensação era muito familiar, lá ele 1000 vezes. Era a presidente do conselho, que estava toda feliz por ali e diz ao Prota toda sorridente, e o maluco em choque responde todo sem graça o cumprimento da mina. Lá ele de novo sai fora. Completamente envergonhado, o garoto pergunta à presidente como é que a mesma sabia que Balkial estaria na biblioteca pela manhã. Afinal, ele nem sequer tinha avisado ela, pois havia se esquecido. De uma forma sensual, ela pergunta ao Prota se o mesmo sabia como é que os coelhos são pegos em armadilhas. E surpreso com a pergunta e desconfiado, o garoto apenas responde que não. Rapidamente, quase que na velocidade da luz, ela aparece perto do Prota e diz que era por causa que os coelhos são tímidos. Mas o lardão não entende a piada de primeira mão. E ao ver que o garoto não entendeu a charada, ela logo explica que quando o caçador faz um barulho de um lado, o coelho sai correndo na direção oposta do barulho e assim são capturados. E acrescenta dizendo que nessa hora um caçador esperto só precisa saber algumas coisas sobre os hábitos do coelho antes de preparar a armadilha. E completamente no defensivo, o garoto se retira da conversa dizendo que a presidente
presidente era tão inteligente e talvez por esse motivo não conseguiu arrumar um namorado. E muito esperta como a garota ela responde dizendo que caso a pessoa que ela goste não seja tão esperto quanto ela, então daria muito bom e não conseguiria escapar dela. E ao ver o sorrisinho da garota olhando sinistramente para o prota, ele a pergunta o porquê disso e em pensamento começa a resmungar que teria pesadelos com aquilo. Mudando de assunto para não ficar ainda mais envergonhado, o prota logo pergunta ao presidente por que ela queria vê-lo pela manhã, e a mesma responde dizendo. E quando o garoto questiona sobre o que é que ela estava falando, automaticamente a garota responde que queria sair às escondidas com o mesmo. No mesmo instante o bundão se levanta dizendo à presidente que já estava indo embora, e se despede da mesma dizendo que o motivo de sua ida era porque não estava passando muito bem. Porém essa garota está ano luz à frente do prota e simplesmente dá uma rasteira no coitado, derrubando ele com tudo no chão antes que ele conseguisse sair dali. O plano funciona e antes que o prota caísse no chão, ela segura a mão do mesmo e diz para perguntar o porquê ele tomou a iniciativa de pegar a mão dela. Chavecando pra caramba, ela olha nos olhos do garoto e pergunta ao mesmo se ela deveria gritar chamando por ajuda por ter um pervertido ali perto deles. E enquanto a garota segura o prota com os pés por baixo da mesa, o cara assustado se pergunta quem é o doido que gritaria dentro de uma biblioteca. Vendo que o garoto agora estava completamente na palma de suas mãos, ela pergunta se o mesmo tinha melhorado e na hora ele confirma dizendo que estava se sentindo muito melhor. De uma forma romântica, ela tranquiliza ou não o garoto, dizendo apenas que queria apresentar alguém para Balkial e que o mesmo não precisava ficar tão em choque dessa maneira. Preocupado, o mesmo pergunta para a presidente se ela tinha noção do tanto de gente que queria arrebentar ele no soco por causa que ela usou ele uma vez como bode expiatório e que definitivamente ele não queria arriscar dessa vez. A garota, mano, não dá, me venceu na esperteza. Tira um jogo dizendo que caso ele aceitasse, então o jogo seria dele e o maluco indóido ao ver o game. Raça absoluta. Balkial fica extremamente impressionado olhando para o jogo e diz que aquele jogo ali só iria lançar dali a 3 meses e pergunta como foi que ela conseguiu uma cópia daquela obra supimpa. Sorridente, a presidente diz que nem consegue imaginar o quanto ele realmente gostava daquele jogo e pergunta se ele iria topar ou não, afinal estava com muito medo. Rapidamente o garoto começa a se curvar na frente dela e dizia que com certeza ele iria sair com ela e começa a implorar para que eles fossem imediatamente, deixando a garota feliz por seu plano ter dado completamente certo. Já no caminho do encontro às cegas, o prota pede para que a garota dissesse pelo menos quem era dessa vez para que assim ele pudesse pelo menos se preparar. Logo a presidente começa a explicar dizendo que ele voltou do exterior. A empresa da família dele está listada na fortuna de 500 bilhões e eles têm feito negócios com a família dela. E que no último jantar os mais velhos das duas famílias beberam demais e disseram que da idade certa para que pudessem se conhecer pessoalmente. Balkial responde porque ela não simplesmente rejeitava o garoto, enquanto em pensamentos refletia que se aquela mulher ali tivesse um namorado, então não iria mais incomodá-lo. E assim que a garota acaba de ouvir isso, corre abraçar o prota dizendo ao mesmo que ela não sabia como funcionaria. Afinal, o plano dele parece ser bom, porém nunca tinha sido testado. Porém, enquanto a garota ainda estava abraçando o prota, alguém chega chamando por Tangshin e diz a mesma que não estava esperando vê-la por ali, deixando os dois completamente assustados. Era a Ning que, olhando para o prota e percebendo de quem realmente se tratava, diz ao mesmo que também não estava esperando se encontrar com ele por ali. E quando Shin pergunta à garota o que a mesma estava fazendo por ali, ela responde apenas que estava só passando e acabou vendo os dois, então resolveu conversar com eles. Essa conversa também faz a garota se lembrar de dar a ele 2 cupons que ela se esqueceu de dar a última vez que se viram, e diz ao cara para que ele verificasse a data do cupom antes de usar. E completamente sem graça e se retirando dali, a garota se vira dizendo ao prota que não iria querer atrapalhar o encontro do mesmo. Que clemão, hein, mano? Logo o coitado começa a entrar em choque por se lembrar de tudo que tinha combinado e até se esqueceu da apresentação de sua irmã que ele jurou ir, e ele já estava quase ficando atrasado para a apresentação. Enquanto Bao estava desesperado por causa do compromisso com a sua irmã, a presidente diz ao mesmo que aqueles eram cupons de café gratuito, e completa dizendo que não imaginou que Bao fosse tão próximo da rainha da escola pelas costas dela. Rapaz, finalmente Bao tem uma ideia e ao ver que estava ficando mesmo sem tempo, rapidamente puxa Tangshin para perto dele dizendo que iria ajudar ela com o encontro às cegas da mesma. Já no restaurante tinha um malucão todo chique que se vira para Shin surpreso com a presença dos dois. Logo diz para perguntar para Shin quem era aquele maluco junto dela. Na hora cai a ficha da garota que o prota tinha sido muito rápido e resmungando ela diz que isso fez ela até esquecer o principal. Toda sorridente ela diz que aquele era o vice-presidente do conselho e que na verdade não estava esperando encontrar com ele lá fora. E por isso então decidiu convidá-la para que pudessem comer, caso isso não fosse incomodar o riquinho. Com um sorriso falso ele diz que já que o prota era amigo de Shin, então também era amigo dele e não se importava com isso. Mas em pensamentos o cara resmunga perguntando como bom era a cara de pau em ficar segurando a mão da mulher dele logo em sua frente e arrumando a sua roupa depois de seu plano ter dado completamente certo. Tangshin reflete que Balkial era muito burro a ponto de nem perceber que tinha ido ali como o namorado dela. Shin se aproxima do prota dizendo para que o mesmo não ficasse apenas conversando e comece logo, pois depois de jantar eles ainda iriam aproveitar outras coisas. O coitado fica muito irritado ao ouvir isso, afinal aquela amizade era muito suspeita e esse devia ter sido seu encontro às cegas com a garota e aquele Balkial só estava estragando tudo ali. Extremamente incomodado, Riquinho decide se retirar e diz ao prota que foi um grande prazer conhecê-lo e logo convida ele para continuar a conversa de hoje com alguns drinks. Em choque o prota até nega o convite dizendo que ele não era muito bom com bebidas, enquanto o cara ainda continua insistindo para que Balkial desse apenas uma chance para a bebida. Não bebam não, hein? Porém, enquanto o xaropão insistia para o prota beber, a presidente do conselho vê ali uma outra forma para despistar o maluco simplesmente fingindo estar bêbada. Então Shin começa a dizer ao prota que vinho é muito bom, então eles não poderiam deixar essa oportunidade passar, e que era só eles beberem
beberem apenas um pouquinho, e Bao apenas responde perguntando se ela tinha certeza daquilo. E até mesmo Riquinho, vendo que Shin estava insistindo ao lado dele, já abre um sorrisão até que a garota consegue convencer o prota. O plano era beber um pouquinho de vinho e já fingir estar bêbada, mas nesse instante alguma coisa chama a atenção da garota rapidamente, deixando ela completamente assustada. Baoqiao não parecia estar muito bem e logo a presidente começa a chamar por seu amigo. Até Rick pergunta se aquele maluco tinha ficado bêbado tão rápido assim. Meio triste, o espertão diz que foi um vacilo seu, mas pergunta por que Baoqiao não avisou que era fraco para bebidas. Então sugere para que a garota levasse Bao para casa junto deles e depois que eles fossem para algum outro lugar conversarem. Mas Shin, rápida como sempre, responde que em primeiro lugar, ela não estava interessada em ficar de conversinha até perceber que seu querido Baoqiao estava completamente bem. Porém, enquanto estava abraçado com a presidente, o prota chama ela por seu nome e quase que imediatamente começa a dizer que ela tinha um cheiro maravilhoso. Envergonhadaça, Shin pergunta do que é que Baoqiao estava falando e também se ele conseguia ficar em pé sozinho sem ela. Coitado, mano, o maluco tomou um gole e foi de Americanas. E olhando nos olhos da garota de uma forma extremamente galanteadora, Baoqiao diz que não estava exatamente bem para se levantar sozinho. De repente o garoto pergunta a Shin se ela tinha visto a sua carteira, e por não obter nenhuma resposta ele começa a gritar que tinha perdido sua carteira. Aquele riquinho diz que na verdade parece que a carteira dele havia caído no chão há muito tempo e que roubar na verdade era um crime e ele não poderia deixar que o prota fizesse esse tipo de coisa. Completamente grogue, o prota pergunta se ele tinha realmente perdido a carteira dele ou alguém tinha roubado, mas que não tinha problema, pois ele poderia pagar por tudo. Irritado, o cara responde que não pediu pra ele pagar, mas que já que Baoqiao estava se fazendo de bobo, então ele iria ligar para a polícia e assim resolveriam isso logo. E Tang Shin, ao ver aquela cena ridícula, diz que tudo isso era bem idiota e que o Rick ia passar vergonha caso continuasse agindo daquela forma extremamente exagerada. Rick diz que a sua carteira tinha caído do bolso de Bao e que ele era tão corrupto que nem sequer valia seu status, pois também já tinha conhecido muita gente desse tipo. Porém, enquanto o cara continuava descendo a linha no prota e dizendo que ela não precisava defender o mesmo, irritada, Shin simplesmente se levanta jogando vinho na cara de Rick. Ainda irritada, ela pergunta ao Rick se ele estava sóbrio agora, ou se ele ainda queria ficar pagando de bonzão na frente dela e de todos, e pergunta também quem o cara pensava que era. Pisando na mão do cara, Tang Shin começa a dizer que não se importava com o que aquele idiota pensava dela ou de sua família, e contanto que não afetasse sua vida, ela não tava nem aí pra ele. E apontando para o garoto que tava bebinho, termina dizendo que caso ele fizer algo com Bao, ainda mais algo que atrapalhasse o futuro dele, então Shin iria ter de resolver isso por conta própria. Ela completa dizendo que por sorte conseguiu descobrir antes, e que garantia que amanhã terá mais um pilar sob a ponte do rio, enquanto Rick sem graça apenas responde que entendeu. E vendo o prota naquela situação ali toda triste, Tang Shin abraça mesmo e acariciando o rosto dele, ela diz que tudo isso que estava acontecendo e toda essa coisa ridícula era culpa dela. Abraçada com o prota e deixando Rick completamente no vácuo e triste, ela se retira dizendo para que Bao acompanhasse ela de volta para casa. Do nada o prota acorda em um banco se perguntando o que era tudo aquilo e aonde carambas ele estava junto de Shin, e também que horas era para ele estar deitado em um banco no meio da praça. E ao perceber que já estava muito tarde, o prota se levanta desesperado dizendo que ele já estava atrasado e muito, pois ele tinha combinado de ir para a apresentação de sua irmã que aconteceria logo depois. Shin diz ao prota que era mentira e completa dizendo que ele era tão fácil de enganar e por isso não era surpresa que Shen Yu quase incriminou o mesmo agora há pouco no restaurante. Baoqiao simplesmente responde perguntando do que é que ela estava falando e a mesma começa a explicar, e termina dizendo para que o prota não confiasse em pessoas que usavam máscaras e sorriam. Tang Shin então diz para dizer que como Baoqiao perdeu, ele precisava fazer um acordo com ela, deixando o mesmo sem entender bulhufas do que realmente estava acontecendo. Rapidamente ele sai correndo dos braços da garota, dizendo que já estava muito tarde e ele já estava atrasado para ir ao teatro ver a apresentação de sua irmã. Extremamente ligeira, a garota se aproxima do prota dizendo que eles poderiam ir de metrô, e ainda tentando despistar a garota, o prota responde apenas que só tinha um ingresso consigo. Do nada ela tira 2 ingressos vermelhos e lindos do bolso, deixando o prota completamente em choque, e diz para dizer que agora eles tinham 2 ingressos VIPs. Em choque, o prota pergunta o que é que ele estava fazendo com 2 ingressos, e a garota diz para dizer que tem outro motivo que ela chamou ele para sair hoje, pois tinha conseguido aqueles ingressos com um amigo de seu pai. Sorrindo, ela diz ao prota que sabia que ele tinha uma irmãzinha fofa que dança balé, então ela pensou que Bao fosse gostar, ela só não achou que fosse ser no mesmo dia, enquanto o prota duvida se isso era apenas uma mera coincidência. Por fim, o prota aceita ir junto dela, mas logo pergunta à garota extremamente envergonhado sobre por que a mesma pôs seus braços em volta de sua cintura. Ela responde que era porque ele ainda estava bêbado, mas quando ele nega isso, rapidamente ela dispara dizer que era exatamente isso que pessoas bêbadas diziam. Mas logo Shin para o prota e diz que usar aquilo durante o dia todo acabava cansando seus pés, e logo tira o seu sapato e pergunta o que o mesmo achava disso e se ele tinha segundas intenções com ela. Já no teatro, a garota meio triste reflete que pensou que poderia descobrir os hábitos secretos de Baoqiao, porém ela realmente não queria mesmo. O coitado de Baoqiao entregou seus sapatos para Shin, e a mesma não esperava que o garoto fosse ter essa reação e muito menos ficar preocupada com ela estar descalça. E depois de toda a apresentação de balé, Baolu fica muito chateada, reclamando ao prota que todo seu esforço foi em vão, pois ela não tinha conseguido ficar em primeiro lugar, enquanto o prota consolava os irmãzinhos dizendo que ela não deveria ficar triste, pois tinha realmente ido muito bem na apresentação e todos gostaram dela. Shin chega tentando consolar a garota também, que se vira chamando Shin de raposa branca e perguntando como a mesma tinha entrado até ali. E na hora a garota responde que veio acompanhar o vice-presidente na apresentação de sua irmãzinha. Logo as duas começam a discutir e o prota percebe que aquilo já estava fora de controle, e também se lembra da última vez que as duas tinham se encontrado e que deu muito ruim na verdade. Rapidamente Baolu puxa o seu irmão chamando o mesmo para ir para casa imediatamente, pois ali tinha algumas meninas muito safadas de olho nele, dando indireta para a presidente.
Mas de uma forma mais rápida ainda, Shin puxa o outro braço do prota e diz para que Lulu não fosse tão fria assim, afinal Shin fazia muito bem para Kiao e pede para que o mesmo se pronunciasse sobre isso. Extremamente sem graça e não sabendo o que fazer, Kiao apenas responde que a presidente realmente era muito boa para ele. Porém, o mundo era assim e também era muito melhor que todos vivessem em completa harmonia. Mas quando Lu vê que Kiao estava de mão dada com Shin, ela separa os dois dizendo que eles não poderiam dar as mãos, e literalmente só ela poderia ter o Baoqiao. Em meio a toda essa briga, chega uma amiga de Lu toda felizona e comemora por terem ficado em quarto lugar, pois assim elas poderiam trabalhar e se dedicar mais no ano que vem. Ao ver o prota ali, a garota diz para dizer que sua irmã falava muito dele, que na verdade ele era bem legal pelo que Lulu falava, e com isso ela também via a presidente ali parada. E assim que ela vê a raposa branca, diz para perguntar à irmã do prota se aquela era a cunhada dela, e se fosse esse o caso, ela então iria roubar a Lulu por um tempinho. Após as duas malucas saírem dali, a presidente logo se vira ao prota perguntando ao mesmo se ele sabia o motivo de sua irmã não ter ficado em primeiro lugar na apresentação, deixando o coitado sem entender literalmente nada. E o coitado, ao ouvir todo aquele montão de teorias que a garota diz, fica até maluco. E logo a loirinha ali atrás pergunta se ele estava assim por causa da apresentação da Lulu. Com isso o prota responde suspirando que era uma pena sua irmã ter ficado em quarto lugar após ter trabalhado tanto, mas pergunta a loirinha se não foi ela quem verificou as roupas da equipe. Meio sem graça, ela responde que o conjunto das roupas de apresentação são verificadas, mas ela não fazia ideia de como isso era feito, e que talvez as luzes estavam tão fortes e com o calor fez a costura da roupa da irmã do prota rasgar, e por isso ela acabou ficando em quarto lugar. O prota, muito sagaz, ao ouvir ela, fica refletindo que definitivamente tinha alguma coisa muito errada nessa história, mas logo seu telefone começa a tocar de uma forma desesperada. Era a waifu Rosinha, que estava muito chateada com Baoqiao enquanto tomava o seu banho, e pergunta muito irritada ao prota por que ele não atendia suas ligações e nem sequer respondia suas mensagens. Logo a waifu pergunta onde é que ele estava e o mesmo responde que no teatro, mas rapidamente ela retruca gritando que ele estava saindo com outro, e ali o prota percebe uma oportunidade de enganar a loirinha. Botando seu plano em ação para ver o que tinha acontecido de verdade com as roupas de sua irmã que rasgaram, ele responde a Yao que se ela não estivesse acreditando nele, era só olhar as filmagens da câmera de segurança do teatro. O prota mete mó miguezão nas duas garotas ao mesmo tempo, tudo para enfim conseguir as filmagens de segurança, e o pior de tudo é que elas realmente acreditam nele. Mas assim que ele desliga o telefone, a loirinha segura o mesmo dizendo que precisava mesmo confessar para o garoto o que ela tinha feito de verdade. E a casa caiu, rapá. Enquanto isso, lá no banheiro, a waifu estava refletindo sobre o que o prota disse sobre policiais, e que na verdade isso poderia até ser um sinal, e logo chega uma conclusão nada a ver de que o prota havia sido sequestrado. Rapidamente ela sai do banho toda contente, dizendo que finalmente havia chegado a sua vez de salvar o prota e se tornar a heroína do mesmo. A loirinha logo desembucha, dizendo que sentia muito, pois estava tentando encorajar Lulu com a dança e que ela foi muito egoísta, e termina dizendo ao prota que caso não desse para acalmar o mesmo, ela poderia fazer qualquer coisa como recompensa. Baoqiao retruca a loirinha dizendo que esse motivo era tão idiota, mas tão idiota que chegava a ser difícil realmente acreditar naquelas palavras que a garota estava dizendo. Ela segura o prota perguntando para o mesmo se ele esperava que a Lulu continuasse com seu sonho dançando em teatros para que conseguisse alcançar a felicidade, e com os olhos cheios de lágrimas ela completa dizendo que adorava tanto a Lulu por seguir o sonho dela, que fez de tudo para que sua amiga pudesse continuar, e também pergunta se o prota sabia por que Lulu desistiu de dançar, afinal ele sabia o porquê ela tinha feito aquilo. Rapidamente ela aponta o dedo para o prota dizendo que era tudo culpa dele, o irmão dela, o irmão que sempre tentava ser literalmente o melhor em tudo que fazia e isso deixa o coitado sem entender nada, e completa dizendo que para Lulu acompanhar o irmão dela e ter mais tempo para cuidar dele, ela acabou desistindo da dança para poder ter mais tempo, então no coração da coitada é tudo sobre seu irmãozinho. Ela ainda acrescenta dizendo que até mesmo quando se declarou para Lulu, o motivo da rejeição foi uma foto do irmão dela, enquanto o prota se perguntava se então foi a loirinha quem tomou um fora da Lulu. E depois de dizer várias coisas para o prota, pesando na mente do mesmo, ela enfim pergunta se ele se sentiria bem caso Lulu desistisse de seu sonho por causa dele, deixando o coitado completamente sem palavras. E mais tarde, debaixo da chuva, o prota carrega sua querida irmãzinha, dizendo que ela estava exausta, então agora era hora de descansar um pouco, enquanto a mesma responde que não poderia deixar o guarda-chuva cair ou então molharia Kiao. Sem graça, Baoqiao diz que soube que ela não queria mais dançar, e diz que se ela parar assim do nada, poderá se arrepender quando estiver mais velha, deixando a garota surpresa, que responde na hora que ela nunca nem sequer tinha falado sobre desistir ou algo do tipo, mas ele ainda insiste retrucando que o Xiao havia dito isso para ele. A garota logo saca a maldade que Xiao tentou fazer e diz ao prota que com toda certeza iria ser melhor que aquela loirinha, e deixaria o seu irmãozão orgulhoso, enquanto o prota fica reflexivo e completamente sem palavras. Lulu completa dizendo ao prota que seu maninho ensinou algo para ela quando ela ainda era uma criança, algo sobre superar tudo com a vida em completo equilíbrio. Porém a real é que o prota queria assistir o canal do Brutus Mauá quando pequeno, mas a garota simplesmente não deixava, chamando ele para brincar, e com isso ele realmente precisava pensar num jeito de despistá-la, e já que estava quase na hora da mesma ir para a aula de dança, logo o prota diz que o sonho da Lulu era ser uma dançarina profissional, e por isso não poderia mais faltar às aulas de danças. Naquela época o prota só queria se livrar daquela pirralha, e simplesmente usou algumas palavras estranhas para convencê-la de não faltar à aula de dança. E com toda a certeza do mundo, ele não estava esperando que a garota levasse aquilo como lema para o restante de sua vida, e realmente começasse a praticar dança profissionalmente. Mas enquanto eles trocavam uma ideia no caminho de volta para casa debaixo daquela chuva, um carro passa com toda a velocidade jogando água em cima dos dois, molhando eles por completo. E após finalmente chegarem em casa, ao ver que sua maninha estava exausta, o prota logo começa a ajudá-la a secar o seu cabelo, que tinha molhado muito por conta da chuva enquanto a mesma ficava resmungando. Ela até tentava dizer que queria cuidar do seu mano direitinho, porém o prota responde que ele era o mais velho, então definitivamente
obviamente ele é quem cuidaria dela. Que bonitinho. E completa dizendo que Lulu não podia desistir da dança, pois aquela pessoa é terceira no lugar e ela era a quarta, então não tinha vencido essa ainda, deixando a garota mais contente agora. Porém a garota, muito irritada do nada, grita ao prota que ele aprendeu muitas coisas ruins depois de ficar o dia todo com a raposa branca. Afinal, o mesmo estava muito espertinho para o gosto dela. E sem graça o prota responde que não tinha essa de aprender a ser ruim, mas também ultrapassar aquela loirinha não era importante para a vida de Lulu estar em equilíbrio. E rapidamente a garota bipolar ignora tudo isso e diz ao prota também que ele tomou chuva e estava molhado. Então agora Lulu iria ajudá-la a se secar. E claro, diz isso tudo com um baita sorrisinho sinistro no rosto. Porém, ao ouvir aquilo, o prota fica completamente sem graça e sem jeito e diz que Lulu não precisava se preocupar, pois ele mesmo conseguia se secar sozinho. E quando ele tira sua roupa no banheiro para se secar, ele se depara com o cupom da cafeteria que a rainha da escola tinha dado para o mesmo logo pela manhãzinha. Agora ele fica completamente em choque ao se lembrar que tinha se esquecido completamente de Ning.